Agora, havia uma expectativa de reencontro do Gabigol com a torcida do Flamengo no Maracanã. Não aconteceu. Gabigol segue sem entrar em campo depois da polêmica com a camisa do Corinthians. Tem uma coisa também, que eu estava assistindo a transmissão ontem da ESPN e eles falaram que o Gabigol foi aquecer atrás do gol e não foi xingado. Já é um bom começo, né? Mas geralmente quando o cara tá muito perseguido, já vai lá, já começa a ser xingado. A pergunta que eu faço pra vocês: o Tite, na coletiva, ele disse que não escalou o Gabigol porque tá esperando chegar ao seu mais alto nível. Vocês acham que é verdade ou é lorota? Ou ele não tá botando o Gabigol pra poupar o Gabigol de vaias e xingamentos? Gabigol, então tu vai entrar, sabe quando? No alto rei de como é? Alto quê? Alto nível. Então espera acabar teu contrato, que com o Tite tu não vai jogar. Você acha? Falo isso todo dia aqui. Todo dia e tem mais, Falei que o Gabigol arrumou um tumulto antes do 1º de junho. Não. Você falou abril, seu otário. Você é malandro. Você não me pagou. Aí, Pipe, eu falei que o Gabigol arrumou um tumulto. E não me pagou. Abril? E não me pagou. Você só aparece pra cobrar. Agora que eu tô lembrando, rapaz, ele é malandro. Pega aí, Kaique. Pega aí, Kaique. Pega a data. Me deve, Você falou abril. Que abril? Você falou começo de abril. Manda essa panela. Manda essas panelinhas do seu aí, ó. As panelas que ficam lá do outro lado. Sua panelinha do lado de lá. Manda ele resgatar até a data. Da data eu não lembro exatamente, mas Vampeta acabou acertando o comentário, que ia ter confusão e que não ia jogar. No mesmo dia aquele aqui. Aí, você viu que o Tite foi lá ver o Gabigol, eles estão em paz, não sei o quê. No mesmo dia à noite, no outro dia deu merda. Ele chegou aqui, lembra não que ele falou? O Tite foi lá, você que falou, eu digo... Não vai jogar, pô. O Modo Bet me contou, o Modo Bet não mente. Você falou que o Tite não gosta do Gabigol. Porque o Tite falou pro Modo Bet. A gente tá voltando aqui pra rádio. De volta à Rádio Jovem Pan. Vou te devolver a palavra de novo, que você gosta de falar pra rádio e pro YouTube. Eu fiz a pergunta foi a seguinte. A minha fonte não falha. Tite não botou o Gabigol pra jogar. Não vai botar nunca mais. Quando botava, e Pedro, e pra fuder mais ainda, Pedro só brota. E Pedro só guarda. Eu tava ontem, eu digo, um gol de Pedro, depois gol de Pedro, eu digo, agora só vai indo. Levou pra Copa do Mundo Pedro. Rapaz, Mauro Bet não mente, cara. Mauro Bet me contou. Você entrega a fonte, mano? Entrega todo mundo. Minha fonte é Mauro Bet, cara. Mauro Bet me contou. E ó, tô contando isso, o Bruno tá aqui, me pergunta aí. O Bruno tá mais... Tô contando isso desde o dia que o Mauro Bet me contou. Pode ver, Bruno. Foi antes da Copa do Mundo. Era antes da Copa. O Mauro Bet e o Bruno Henrique não foi mais contado porque o campo reduzido. Campo pequeno, ele não era bom no campo pequeno. Digo, vocês são loucos, o Bruno Henrique gosta de correr, irmão, espaço. Vai ser bom em campo reduzido? Campo reduzido é pra Felipe Coutinho, Everton Ribeiro, que gosta de Toquinho, Neymar. Eu falei aqui, o Mauro Bet me contou. Mauro, o Tite falou pro Mauro, o Mauro me contou. Só que o que o Mauro te contou? Que o Tite não é fã do Gabigol, não gosta, não. Como pessoa, né? Também como pessoa. E aí, vê se foi pra Copa. Quem tava no melhor momento? Gabigol ou Pedro na Copa do Mundo? Quando foi isso a relação? Na Copa do Mundo tava meio igual. O Gabigol tava bem melhor antes. Né? Então. O Mauro Bet me contou. Então você acredita que o Tite não tá botando o Gabigol não pra poupar ele de xingamento, não? Porque ele não quer e arranjou o pretexto que ele precisava. O cara ficou tanto tempo... Como foi? Quanto tempo? 40 dias fora, né? Um mês. Um mês fora por causa lá. Aí se apresentou naquela semana, os funcionários tudo. No dia seguinte, o Gabigol tava jogando, não foi? Jogou. E de lá pra cá, o Gabigol não vem treinando com o grupo. O cara tá bom em casa, treinando separado 40 dias. E quando você tá treinando todo dia com o grupo, você não tá em forma. Você entendeu o que eu tô falando? Entendi, porque ele disse que ele tá esperando o alto nível. Ele não tava no alto nível antes. E botou pra jogar. É verdade. Então, por isso que eu tô perguntando. Isso é migué puro. Mauro Bet, parabéns. Não, fonte segura, viu, Pepe? Não, confio. Mas então, gente, é migué puro, né? Porque eu concordo com o Vamp. Quando ele acabou de voltar, tava parado, treinando em casa, ele jogou. Agora que ele tá treinando com o grupo, ele não joga e o Tite disse que é porque ele não atingiu ainda o mais alto nível dele. É mentira. Ou o Tite tá poupando o Gabigol de ser xingado e vaiado, aí eu não sei se ele negociou com o Gabigol ou não, ou o Tite
Ele não quer botar o Gabigol e achou o pretexto que ele queria. Deixando claro, tá? Eu tenho informação de pessoas no Flamengo, tá? Deixa eu até tirar aqui. Só antes de você concluir. Eu tenho informação de pessoas no Flamengo. Ponto, agora vai errar tudo. Mas aí eu não erro nada, irmão. Tem informação de pessoas no Flamengo que o Gabigol tá meio puto com essa situação aí. Deixa eu falar um negócio pra você, peraí. Não tá jogando. Só antes de Bruno, tudo que o Gabigol quer pra tentar cavar uma saída. Só antes de Bruno... E aí eu acho que é interesse dos dois. O Flamengo quer que ele vá embora e ele quer ir embora. Só antes de Bruno me perder concluir os raciocínios dele, o Gabigol contribuiu pra caralho pra Tite estar grandão. Só fez merda depois que Tite chegou. Só fez merda. Tite fala, eu acho que Tite ficava, graças a Deus. Não é assim, eu querendo mal do Gabigol, né? Não é o mal do Gabigol, mas o Tite falou, olha lá, e o cara que quer jogar... Ele mesmo tá se enrolando, eu não preciso enrolar ele. Não precisa Tite fazer nada, ele mesmo foi se enrolando. Com dope, jogando mal, com não sei o quê, papá. E Pedro guardando. Então me ligou, Pedro. Acho que aí tem acho que se não tivesse tido o negócio, essa confusão, ele entraria alguns minutinhos. Mas também o lado de dizer da melhor forma também dá para o Tite justificar, porque quando ele jogou foi péssimo, assim, nessa volta dele. Todo jogo que ele participou, desde que ele voltou da suspensão, ele jogou muito mal. Dá a impressão que ele não está bem mesmo, mas eu acho que se não tivesse tido a confusão, alguns minutinhos ele entraria. Mas ele está muito mal. E o Tite tem qualquer justificativa que ele colocar, ele tá certo. De outubro para cá, me fala que partida foi que o Gabigol fez bem? Nenhuma. E merda, fez um monte, não foi? E o Tite tá grandão. Sim, teve o doping, teve o negócio da camisa e jogando muito mal, assim. Então, o Tite, ele pode usar a justificativa técnica e física e pode ter, e as duas ele vai estar certo, porque o Gabigol não tá jogando nada. Não, mas tá bom, mas aí é migué. O Vampeta acabou de desmoralizar, de desmascarar a declaração do Tite. Ele fala, não tá jogando porque é o processo. Vamos esperar o Gabigol chegar ao seu mais alto nível. Porra, ele tinha acabado de sair do período de 30, 40 dias sem jogar. O Tite botou, sem treinar. E o Tite botou ele pra jogar. E ele mostrou no campo que ele está em péssimo nível. É isso. Mas ele tava botando. E ele não botou em só um jogo, não. Ele botou em 3 jogos consecutivos. Depois da polêmica, não botou mais. Sim. E aí ele usa o argumento que ele quiser. E o Gabigol não tá entrando, gente. O Flamengo já tava com o jogo decidido, podendo poupar o Pedro. O Pedro ficou em campo até o final. Sim, cauteloso do jeito que o Tite é, ele não vai chegar em público e falar, não coloca o cara pra jogar, porque ele não tá jogando nada. Talvez até seja a vontade do Tite. Mas ele é cauteloso, ele blinda também o jogador. Agora, ele tem motivo, sim. Enfim, o jogador não justifica a entrada dele. Não tá jogando nada. E você vê como que é o negócio, né? Eu não sei o que aconteceu nesse relacionamento entre os dois, e já não é de hoje, desde a época de seleção. Porque quando o Tite assumiu a seleção em 2016, o Gabigol era um moleque novinho ainda, no Santos e tal, e já foi convocado pelo Tite lá atrás. O Gabigol, com 18 anos, estava na seleção brasileira. Na primeira lista. Exatamente. Mas aí, na primeira lista foram Gabriel Jesus e Gabigol. Os dois eram muito novos. E o Tite optou pelo Gabriel Jesus. Logo depois da Olimpíada. E aí o Gabigol ficou um tempo sem ser chamado. Foi. O que, assim, muita gente que acompanha a CBF fala que quando o Tite opta pelo Gabriel Jesus, o Gabigol não foi bem. Não foi bem. Nos 3 meio que vai jogar o outro. E o desempenho lá dentro não agradou. Tanto... assim, no pessoal como técnico. E aí ele modo de conviver. O Paulo Betti me contou, rapaz. Aí depois ele volta. Em 2021 ele volta. Sim. E aí parece que eles até se acertaram. Deixa eu te falar, eu dei essa notícia bem antes. Sim. O Gabigol faz gol nas eliminatórias contra a Venezuela ou a Bolívia. Não sei o que ele faz. Venezuela, sim. E aí, lembra que ele postou tipo assim, que eu contei no programa e falou assim, tipo assim, o odiado. Aí eu falei, fica aí, ainda falei, não fica aí que eu tô te defendendo. E você tá achando que é mentira? Vê se foi pra Copa. Quero ver se você vai pra Copa. E eu tenho outra informação que eu já dei aqui também. Tá logo, Tico. Mas muita gente não sabe. Eu tenho informação de jogador da seleção brasileira, grande, de peso, que eu perguntei, vem cá, e o Gabigol? Porque eu sei da marra do Gabigol. Tenho amigos em comum, inclusive no Rio de Janeiro, galera aí da noite, inclusive, época que eu frequentava a noitada. Eu sei da marra do Gabigol. E eu perguntei, vem cá, e o Gabigol na seleção? Sabe qual foi a resposta da pessoa? Meu irmão chegou com uma marra de Neymar. Ele acha que ele é o Neymar.
foi essa, não que o Neymar é marrento, mas a marra dele A moral que o parecia Neymar tem que na ele era o seleção. cara da seleção. É tipo assim, marra do Neymar, parece que ele era o Neymar. E isso, pra jogador que tá lá dentro falar, é porque ele é nojentinho, é porque ele é arrogante. Se os jogadores percebem, vamos ser sinceros, isso chega no treinador. É óbvio. Ó, Os jogadores falam, pô, esse moleque chegou com uma Eu vou te marra falar uma aqui. coisa mais ainda, mais além. Se não é o Tite que tá, no comando do Flamengo, que é o Tite, título, seleção brasileira, um cara, por mais que tenha aquele, eu não gosto das entrevistas do Tite, mas a gente sabe a conduta do Tite, como é que é, tudo, paizão. Se é qualquer outro treinador, já tinha caído, Bruno. No Flamengo, com essa campanha aí, Sim. Gabigol e Bruno Henrique no banco, Tinha caído. já tinha caído faz tempo. Se o treinador é, sei lá, Traz um estrangeiro, qualquer outro português aí, com Gabigol e Bruno Henrique no banco, é que é o Tite, recuperou o Cebolinha, botou o Pedro, porque senão os dois é titular O absoluto. treinador é o Arthur Jorge, que tá no Botafogo. Caía, Sim. Aí, mas não tem nada. caía. E é por isso, né? O Tite tem uma bagagem que sustenta ele mesmo. Ele bota esses caras. O Tite não vai ter problema nenhum com os atletas. Todo mundo vai olhar pro Tite e tremer. O Tite pode ter problema com a torcida do Flamengo, que chamou de burro e vaiou, que a torcida vai. Mas com os jogadores, todo mundo vai respeitar o Tite. Sim. Todo mundo. Não, e tem isso, né? Até nisso o Gabigol se dá mal, porque o Gabigol antes ele transformava o clima do Flamengo. Hoje o time é fechado com o Tite. Se o Gabigol Por mais que ele queira transformar o clima do Flamengo, não vão deixar. O Gabigol só ajudou. Se o Gabigol dá 2 tapas certinho e o Bruno Henrique tá bem, a torcida do Flamengo vai comprar a briga para eles dois jogar. Vai não é mesmo. Pedro e Cebolinha, não, rapaz. O Gabigol, a chance dele Se os recuperar... dois jogar só um pouquinho. Sim. Na hora a torcida comprar a briga dos dois contra o Tite. A chance dele recuperar no Flamengo é ele jogar bola. Não tem outra alternativa. E quando ele tem jogar que entrar e jogar bem. Ele entra e joga mal. Que você falou que a torcida ontem não vai, não sei o quê. Quando eles dois jogarem bem, o Bruno Henrique ainda o Tite tem uma simpatia maior, bota, saiu mais de titular do que o Gabigol. Ontem fez maior bobagem, mas saiu chorando de campo, né? Que ele entrou, primeiro lance ele foi expulso. Então, se eles dois jogassem só um pouquinho, o amor que a torcida do Flamengo tem por eles dois, das conquistas que tiveram nos últimos anos, não se apaga assim não, pô. Não, eu sempre falei isso. Eu falei, É se o só Gabigol, jogar um pouquinho. se o Gabigol começar a fazer gols decisivos, a torcida esquece rapidinho, hein? E o Bruno Henrique se jogar um Rapidinho. pouquinho, tu acha que a torcida do Flamengo ama Cebolinha ou Bruno Henrique? Mas o Cebolinha tá jogando muito bem. Ontem- Mas não ganhou nada com o Flamengo. Ontem ganhou. o Piperno estava Mas aqui já no. ganhou pelo Ontem o Flamengo. Piperno estava aqui no Canelada. O Viga falou que prefere o Bruno Henrique que o Cebolinha, ué. Ele não falou? A torcida do Flamengo. A torcida só gosta mais dele. E gosta tem os dos motivos dois, para gostar. Só é os dois jogar um pouquinho. Sim. O Pedro tá ali. O Pedro tá indo. Hoje. O Pedro luta pra caramba pra que eu manter sou- essa moral. Olha que eu sou fã do Bruno Henrique, hein? Hoje eu prefiro o Cebolinha que o Bruno Henrique. Hoje. Mas se o Bruno Henrique entrar na melhor forma, eu prefiro o Bruno Henrique. Pedro e Gabigol não foram campeão juntos na Libertadores? Mas o Gabigol ganhou de 2019, o Pedro não. Deixa eu te falar. O Mas Gabigol é bi, o Pedro é campeão. Então, os dois não foram junto com o Dorival? Foram. O amor da torcida do Flamengo não é pelo Pedro, rapaz. A torcida do Flamengo morre de amor pro Gabigol. Que Gabigol Claro, tá muito porra, mal. foi o cara que fez os E o gols de Pedro título, pô. Não, e o Pedro é campeão também. O Pedro vem fazendo gol. 10 gols de Pedro não vale 2 de Gabigol. O Pedro foi o melhor 2 de da América no Gabigol ano vale 10 de passado. Pedro. Pra torcida do Flamengo, pra torcida O do Pedro Flamengo, foi eleito o Pedro. melhor da América no ano passado, O no Ivo- ano do título, em O 2022. Rivaldo sempre falava isso pra mim, assim, na seleção. O Rivaldo falava assim, Vampeta, eu tenho que fazer 10 pra valer 10 gols meu, não vale 2 do Ronaldo Fenômeno. 2 do Ronaldo Fenômeno, sai no mundo todo, e o Rivaldo é o melhor jogador do mundo. O meu, eu tenho que fazer 10, 15. O Rivaldo falava, o Pedro tem que fazer 15 pra valer 3 do Gabigol. Aquela Se o Gabigol faz 3 gols, é outra coisa. Aquela eliminatória que você disputou, o Rivaldo acho que fez 8 ou 9 gols. E eu lembro que todo dia tinha. Por que Rivaldo não joga na seleção que ele joga no Barcelona? Mas todo dia. Toda a convocação. E aí Rivaldo gol. Aí saía. Por que não joga igual no Barcelona? O cara metendo gol, pô. Só jogar um pouquinho lá que a torcida já vinha abraço. Não é a torcida qualquer não, é a torcida do Flamengo, pô. Vocês acham que acabaram as chances do Gabigol? Pelo que a gente tá vendo agora. Cara, ele não entrou contra o Amazonas, já tava 1-0. Ele não ter entrado ontem mostra que ele não vai ter tanta chance. Ontem era jogo pra entrar, poupar o Pedro, 3-0. 30 minutos do segundo tempo, sai Pedro. Lembrando, calma, lembrando que tem clássico contra o Vasco, é o próximo jogo. Ou seja, podia pensar, vamos poupar. Clássico contra o Vasco precisando sair de uma situação delicada na zona do rebaixamento. Vamos poupar o time. Mesmo assim, o Pedro ficou em campo o jogo inteiro. A gente sabe que se a situação estivesse normal, o Gabigol iria entrar nesse jogo mesmo mal. 30 minutos, já classificado, e ele não entrou.
Acabaram as chances do Gabigol? Já é hora de assinar esse pré-contrato para ir embora no fim do ano? O julgamento vai ser dia 7, né? 7 de junho. Primeira coisa, ele tem que ser inteligente, chamar o Tite para uma conversa, e não é só para pedir uma chance para entrar, para se colocar à disposição até para exercer uma outra função. O Vitor Pereira tentou fazer isso no começo do ano passado e ele insistiu que ele era 9. Tá? Ele era centroavante. Então, ele se colocou mais uma vez como um concorrente direto do Pedro. O Gabigol só vai ter possibilidades de voltar algum dia a ser titular do Flamengo se ele se colocar à disposição para jogar ao lado do Pedro. Porque o Gabigol, no começo de carreira, no Santos, era jogador de lado. Com o Ricardo Oliveira. Sim. Quando ele fala, eu lembro que quando ele fala isso, não, ele bota assim, ou eu ou Pedro, certo? Quando ele cita isso. Exato. Se ele chegar pra Tite e falar isso, ou eu ou Pedro, ele nunca mais. Ele só vai entrar e jogar 5 minutos, 10 minutos. O Pedro faz gol todo jogo. O cara tá fazendo gol, vai tirar como? O terceiro... Ele fez isso porque o Vitor Pereira não tinha essa força. Sim. O Tite não ganhou o título no Flamengo, mas o Tite tem uma bagagem. Claro. Dentro do país, tudo. Mas se o Gabigol chegasse assim e falasse hoje, ó, o Tite, ou eu ou o Pedro, só quero jogar na posição do Pedro, não quero fazer outra opção. 9. Nunca mais. Então, filho, vai jogar 5 minutos, 10. Agora, o Tite, eu estou aqui disposto a colaborar, exerço outra função, já joguei de lado. Você lembra disso, porque quando você me convocou para a seleção brasileira, eu não era centroavante, o centroavante do time era o Ricardo Oliveira. Então, se tiver uma vaguinha lá para jogar pelo lado, eu tô aí. Já fez isso, sabe? E não adianta que ninguém vai barrar o Pedro. É o terceiro ano consecutivo que o Pedro é o artilheiro do Flamengo. Não, barrar eu não digo. Mas é que ontem poderia poupar. O Tite sempre fala em poupar. Ele não poupou o Pedro, gente. O Pedro é um dos jogadores mais importantes do Flamengo hoje. Qual era a tendência? Já ganhou 3-0, 20 minutos do segundo tempo. Pedro, vem. Ele tá naquela fase de querer jogar, né? Tá inteirão fazendo gol. Mas não vou sei. Eu sair. Piperno, a gente sabe o quanto o Tite fala de ciência. Claro. Senão joga todo o argumento dele por água abaixo. O Pedro é um dos principais jogadores. O Pedro foi poupado naquela situação lá que foi tão criticado contra o Palmeiras e contra quem, Bruno? Contra o Bolívar. Contra o Palmeiras e contra o Bolívar. O Pedro foi poupado. Era o jogo ontem, decidido já 20 minutos. Vai, Gabigol. Se ele não entrou ontem, meu amigo, eu acho que... Porque assim, ó, esse jogo que aconteceram em abril, não teve rodada no final de semana, ele tá inteiro. Até torcida mesmo, até torcidas são diferentes, clubes são diferentes, gestões são diferentes. Os dois clubes vêm ganhando tudo, Flamengo e Palmeiras nos últimos anos aí, né? A torcida do Flamengo, um amor muito grande pelo Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro Gabigol e Bruno Henrique. Um amor incondicional. A torcida do Palmeiras já divide, o Dudu, lógico, é o maior deles tudo, mas a torcida do Palmeiras divide com o Rony, com o Gustavo Gomes, com o Marco Rocha, com o Everton. A mesma proporção não vai nesse oba-oba. Porque você vê que o Rony não está no momento legal, não está no momento... A torcida do Palmeiras não se preocupou, assim... Entra o Flaco Lopes, vamos fazer uma campanha para vir o Rony de volta. Pois é. O Rony tem que chegar e ripar pra caramba pra ver se volta. A torcida do Flamengo comprava a briga do Gabigol, o Gabigol mal, pô. Comprava mesmo. Entendeu? Ele entra em campo, cair, o Maracanã ia abaixo. A torcida do Palmeiras chega aqui, tem uma Abel lá, tudo bem. O Rony tá mal, todo mundo tá vendo. Não teve aquela compra de briga. Por que botar o Flaco Lopes? Por que sair com o outro? A torcida do Flamengo, o Gabigol mal, a torcida comprava a briga do Gabigol. Olha aí, ó. O que você tá me olhando com essa carinha, gente? Até no você fica me olhando com essa carinha. Eu tenho uma informação pra dar aqui. Então me diga. O primeiro técnico campeão brasileiro pelo Corinthians, Nelsinho Batista, está de volta ao futebol brasileiro, vai trabalhar na Ponte Preta e, curiosamente, vai poder jogar contra o time do filho dele na Série B, o Mirassol. Pai e filho, se enfrentando. Pai e filho. Novo Horizontino. Olha aí, exatamente, Novo Horizontino. Nelsinho Batista contra Eduardo Batista aí. No futebol é legal, realmente, o Piperno trazendo esse dado pra gente. Agora... Esse cara da hora, deixa eu fazer uma pergunta aí. Seu pai é treinador do Flamengo. E você é treinador do Vasco. Aí, se o Flamengo perde, cai. E seu pai vai junto. Você como treinador, você escala o time titular ou mete abaixo? Mas calma aí, o Flamengo lutando por alguma coisa? Não, olha bem, você entendeu não? Ué, mas pelo que eu vou estar lutando. Meu pai tá no Flamengo. Tá.
Flamengo e Vasco. Você é o treinador do Vasco. Tá bom. Se você ganhar o jogo do seu pai, o Flamengo cai pra segunda divisão. Tá, e o Vasco ganha alguma coisa? O Vasco não tem direito, o Vasco tá classificado. O Vasco tá classificado, você faz o quê? Você rebaixa o teu pai e demite o seu pai. O que eu vou fazer, irmão? Eu vou ser expulso no jogo anterior e deixa essa pica pra E auxiliar. deixa a imprensa meter o pau, né? Olha lá, Eu vou ser expulso, porque meu pai é meu tesouro. então. Zusa, José Asmar Filho, pessoa que eu mais admiro nesse mundo, meu ídolo. Então, pronto. Aí eu ia ser expulso, Deixa a imprensa meter o pau. deixa a foda-se. imprensa que se dane, auxiliar, fica com essa pemba. Grande Só na cabeça do Vampeta, só na cabeça do Vampeta que passa isso, né? Pai, não pode acontecer agora. Claro. E agora, né? Claro. Velho. Isso. Agora, o Davi Luiz, ele disse o seguinte, nem precisa botar a arte, não. Ele fala, é um assunto resolvido, Gabigol. Ele deixou isso claro. Ele pediu desculpas e a gente aceitou. O Gabriel é um jogador de nível alto, todo mundo sabe, e que está trabalhando para voltar da melhor forma. E em breve vai estar em campo, voltando a fazer o que ele sabe de melhor, que é fazendo gols. Ou seja, o time, claro, eu acho que perdoou mesmo. É claro que o time não vai deixar se contaminar se o Gabigol quiser gerar crise. Agora, que fase do Pedro, hein, Piperno? Que fase. 20 gols em 25 jogos. Mas o Pedro é um excelente atacante. Para mim, zero de surpresa. Né? O Pedro foi uma grande contratação que o Flamengo fez lá atrás e não era à toa que, por exemplo, o Palmeiras chegou a falar em 20 milhões de euros por ele. O Palmeiras estava disposto a tirar o Pedro do Flamengo quando o Pedro também estava descontente por ficar no banco. É um ótimo jogador. Então, em relação a lutar por essa posição, o Gabigol pode tirar o cavalinho da chuva, porque o Pedro tem mais bola que ele, principalmente hoje, para jogar como 9. Por isso que eu acho que a única alternativa para o Gabigol poder sonhar em de novo ser titular do Flamengo é cavar uma vaga para jogar ao lado do Pedro. Da mesma forma como ele atuava pelo Santos lá atrás, quando o centroavante era o Ricardo Oliveira. A gente tem aí uma baita fase do Pedro. Tem o Léo Ortiz, tá? É impressionante com o Léo Ortiz, a tranquilidade que o Léo Ortiz entra nesse time do Flamengo. Porque aquele negócio, jogou na seleção brasileira, mas ele tava no Red Bull Bragantino, gente. O Léo Ortiz nunca passou por um grande clube, passou? Só no Inter, mas não jogava muito. Não jogava. A maturidade desse cara, mesmo com a pressão de assumir uma vaga no Flamengo, é impressionante. Claro que são poucos jogos, mas ele mostra uma baita maturidade. E mostra calma, mostra tranquilidade, continua com o estilo de jogo dele, sabendo sair jogando. É impressionante.